Queria começar com uma oração, e aí passar para Dani, para ela ir seguindo com o conteúdo dela, e aí o pessoal vai chegando depois, tá bom? Vamos orar então? Senhor Deus eterno Pai, obrigado, Jesus, pela oportunidade de estar aprendendo mais esse sábado. Obrigado, Deus, pela vida de cada pessoa que o Senhor trouxe aqui, pelas pessoas que estão chegando. Pai, que seja um momento proveitoso, um momento que a gente possa aprender e principalmente colocar em prática, Deus, questões de organização pessoal, para que a gente possa ser mais produtivo para o Senhor. Obrigada pela disponibilidade da Dani, de cada pessoa aqui, e que a gente saia daqui diferente do que a gente entrou. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Amém, gente. Eu sei que a galera vai chegando aí, né? Mas a gente vai começar, né? Até porque honrando aqui com vocês que aqueles que acordaram cedo, aqueles que tiveram que parar no meio-dia, né? Depende do horário. E eu queria ouvir primeiro, pelo menos umas 2 ou 3 pessoas aí. Quando você viu lá, curso Organização Pessoal, qual foi a sua expectativa quando você falou assim, nossa, eu preciso desse negócio, eu vou participar desse negócio? Qual foi a expectativa? Então, eu queria ouvir pelo menos umas 2 pessoas aí, 2, 3. Bom, a minha expectativa foi que, diante de uma grande demanda que eu tenho vivido, então às vezes eu começo uma coisa, às vezes começo várias coisas ao mesmo tempo e muitas vezes acabo não terminando uma, outra, ou deixando sem fazer. Então, a minha expectativa é essa, conseguir me organizar melhor dentro das minhas demandas para poder conseguir não iniciar, mas iniciar e finalizar de uma boa maneira. No meu caso, é porque eu trabalho fora, sou líder da missão aqui na cidade, tenho filho, então parece que sempre eu tô correndo atrás do tempo, eu tô atrasada toda hora pra alguma coisa, sabe. Então eu falei: "Não, deixa eu fazer parte disso, ver se eu consigo tirar algumas estratégias pra conseguir dar conta, né, não ficar maluca pelo menos". Eu sinto, para mim, eu sempre quero fazer mais, no sentido de ser mais produtiva, mas eu sinto que as atividades elas vão se atropelando, né, em relação às tipo assim, eu tenho um post-itzinho aqui no computador de tipo: "Ah, isso aqui que eu preciso fazer". Mas aí aparece tipo: "Ó, tem que resolver tal coisa, tem que mandar tal e-mail", ou "Não, tá na hora do almoço". E aí eu sinto também que às vezes eu coloco um tempo pra fazer isso, então tipo, eu sou professora, né, aí eu olho e falo assim: "Eu tenho 1 hora pra planejar 3 aulas". Gente, eu planejei uma, porque no final, aí eu respondi um e-mail, aí o fulano me ligou, aí aconteceu não sei o quê, aí a bomba estourou, aí eu falei: "Ai caramba", então eu sinto que eu não consigo respeitar o meu tempo. Gente, tempo é um negócio interessante, né? Porque diferente de dinheiro, que cada um tem uma quantidade diferente, um recurso diferente, tempo todo mundo tem o mesmo. Então, o dia tem 24 horas para todo mundo, para quem está do outro lado do mundo, para quem está aqui no Brasil, para quem está no norte do Brasil, para quem está no sul. Nossos dias têm 24 horas. Nós não viveremos o mesmo tempo, né? Alguns vão viver mais, outros menos, mas o tempo diário, ele é o mesmo, né? Que faz parte da graça comum de Deus, né? Sobre as nossas vidas. O sol nasce sobre bons e maus, né? E ele também se põe sobre bons e maus. Então, todos nós, cristãos ou não, nós temos o mesmo tempo, nós temos um dia com manhã, tarde e noite. Alguns países com noites mais curtas, outros com noites mais longas, né? Mas a gente tem as 24 horas do dia. E nós temos uma dificuldade de gerir esse bem. Põe para mim aí, por favor, o vídeo, Sara. Ai, será que um dia vai crescer e tudo vai ficar diferente? Porque por mais que a gente não perceba e às vezes se recusa a acreditar, o tempo voa. E com ele, mais do que a minha imagem, eu risco é deixar de lado minhas ideias, meus sonhos, minhas vontades, minha essência. Esquecer quem eu sou. E você nem percebe. Você já pensou nisso? O problema é que a vida passa diante dos nossos olhos e a gente nem percebe. E depois, tarde demais, vai querer saber o que fez de bom, sem ter tempo de recuperar.
Enquanto dá tempo, faça a sua vida valer a pena, antes que seja tarde. A gente vai vendo a vida passar de forma muito, muito, muito rápida, né? Então, assim, hoje eu tô com 41 anos, carinha de 20, mas eu tenho 41. Sim. E o meu RG não engana. Mas a verdade é que quando eu fiz 40 anos no ano passado, eu tive algumas boas reflexões, né? Eu não tenho crise com a idade, não sei quem tem, mas eu não tenho, não. Mas eu parei para pensar assim, com 40 anos, o que que eu já fiz? Como que eu vivi esses 40 anos? E eu percebi algumas coisas muito interessantes, né? Eu percebi que eu perdi tempo com algumas coisas, mas eu percebi que eu ganhei tempo com outras. E eu creio que assim é a vida de todo mundo. Talvez se você pensar, tem coisas que você vai se arrepender e que talvez você perdeu muito tempo em algumas coisas, né? E tem outras que você vai olhar e vai falar assim, nossa, isso daqui valeu muito a pena. Bom, todos nós aqui estamos na MTC. E a MTC é uma organização missionária, onde a gente trabalha com jovens e adolescentes. E uma coisa que eu sei é que a gente não está perdendo tempo enquanto a gente está pregando o evangelho. Agora, a forma como a gente se organiza para isso, e que a gente organiza a nossa vida, né, para poder servir também na UIPC, isso é o que faz toda a diferença, né, do aproveitar bem esse tempo. E aproveitar bem, gente, não necessariamente é produzir muito, porque nós nascemos em uma cultura, a grande maioria aqui que eu estou observando é da minha geração, né, a grande maioria de vocês. E a nossa geração, e até a geração dos nossos pais, é uma geração que aprendeu que a gente tem que produzir muito, porque a gente é o que a gente produz. Então, a gente tem uma preocupação de produzir muito. E que se a gente não produz, então a gente não está aproveitando o tempo direito. Então, isso faz parte da nossa cultura brasileira, né? E da nossa geração, especialmente, né? Eu queria que alguém abrisse aí a Bíblia, ou ligasse a Bíblia, em Salmos 92. Quem tiver com a Bíblia por perto, gente, saiba que a gente vai ler vários versículos. Então, já deixa ela bem facinho aí para você. Então, alguém pode ler aí Salmos 90, 12. Outro já vai abrindo lá em Eclesiastes 3. Então, quem está com Salmos 90, 12 pode ler. Ensina-nos a contar os Pode ler, nossos tá? dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Gente, é bem forte, né? Então, contar os nossos dias e usar bem o tempo tem a ver com sabedoria e tem a ver com o coração, né? Quem pode ler Eclesiastes 3, de 1 a 8? Tudo neste mundo tem o seu tempo, cada coisa tem a sua ocasião. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir. Há tempo de ficar triste e tempo de se alegrar, tempo de chorar e tempo de dançar, tempo de espolhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de afastar. Há tanto tempo de procurar e tempo de perder, tempo de economizar e tempo de desperdiçar, tempo de rasgar e tempo de remendar, tempo de ficar calado e tempo de falar. Há tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Gente, há tempo para tudo. E quando eu falei, né, que o Senhor nos dá 24 horas no dia, às vezes a gente fala assim, meu Deus, meu dia tinha que ter 30 horas, meu dia tinha que ter 40 horas. Deixa eu te falar, se você não se organiza em 24 horas, você também não vai se organizar em 40. Isso é uma realidade, porque a gente precisa entender o tempo de cada coisa. Não é só organizar o dia, isso está mais profundo no nosso coração. Então, a gente vai olhar para algumas coisas que não são práticas,
mas que são do coração, para depois olhar as coisas práticas. Em Provérbios 16:9, fala que o Senhor dirige os nossos passos e que os caminhos dele são melhores que os nossos. E quem sabe o caminho, quem tem a direção do caminho é ele. Isso fala em Salmo 143. O nosso coração é muito enganoso. E às vezes a gente acha que a nossa correria do dia a dia e que a nossa produtividade do dia agrada ao Senhor. Então eu quero ir um pouquinho mais fundo nisso. Por quê? Todos nós aqui temos um chamado. Todo cristão tem um chamado, tem uma vocação. Talvez sua vocação seja específica, né? Para ficar tempo exclusivo no ministério. Talvez a sua vocação seja através do seu trabalho. Talvez a sua vocação seja, enquanto você trabalha em outras coisas, você também é um voluntário na INPC. Então, cada um de nós temos aqui uma vocação, um chamado. Mas o nosso chamado, ele não é só ministerial. Porque a gente confunde muito chamado com ministério. E nem sempre o nosso chamado é um ministério específico. O nosso chamado, ele também é cuidar da nossa família. Ele também é proclamar o evangelho no nosso dia a dia, enquanto a gente vai na padaria, no mercado, enquanto a gente vive. O ide lá de Mateus, gente, ide fazer discípulos de todas as nações, não quer dizer que eu preciso sair do contexto onde eu estou. No original, esse ide quer dizer, enquanto eu vou, eu faço discípulos. Enquanto eu vivo, eu faço discípulos. De todas as nações, ou seja, por onde eu passar. Então, se a nação que eu moro hoje é o Brasil, por onde eu passar no Brasil, eu preciso fazer discípulos. Se é Portugal, a mesma coisa. Se é São Tomé e Príncipe, a mesma coisa. E assim por diante. É enquanto eu vou. Às vezes, por nós estarmos na MTC e temos, né, projetos específicos, evangelismo de forma específica, a gente olha só para isso como ministério chamado. E a gente não olha a nossa vida como um chamado. Para que a gente viva dessa forma. Então, isso é um estilo de vida que não tem a ver com produção, que tem a ver com viver. Deus não nos chamou para produzir. Ele está mais interessado em quem você é do que no que você faz. O que você faz precisa só ser um fruto de quem você é. E isso é muito difícil, gente, porque nós estamos em uma cultura que o fazer é bonito. Inclusive dizer assim, e aí, tudo bem? Como é que você tá? Não, tô bem, tô aqui na correria. Isso é bonito na nossa cultura. Mas isso não tem nada de Deus. Eu não vejo Jesus em nenhum momento na Bíblia vivendo, correndo. Eu vejo ele no barco com os discípulos e rolando uma tempestade e ele em paz plena, dormindo. Eu vejo ele entrando na casa de Zaqueu para comer com Zaqueu, para trocar uma ideia com Zaqueu. Eu vejo Jesus pregando para as multidões, mas em alguns momentos fugindo das multidões para ter tempo com o Pai. Esse é o exemplo que eu vejo em Jesus. E se nós somos cristãos, pequenos cristos, isso quer dizer que nós somos seguidores de Jesus. Isso quer dizer que a gente faz o que ele faz. Isso quer dizer que a gente aprende com ele. Será que é isso que a gente está fazendo com o nosso tempo? Aprendendo o estilo de vida de Jesus? Jesus não vivia sob demanda. Mas muitas vezes a gente vive sob demanda. Percebem como é muito mais profundo do que ajustar a minha agenda? Vai muito mais fundo do que ajustar a minha agenda. Porque quem manda na minha agenda precisa ser eu.
Eu preciso tomar as decisões. E não a agenda que manda, a demanda que manda em mim. Agora, eu posso também assumir demandas e depois deixar as pessoas na mão porque eu falo assim: ah, não, mas eu não posso viver sob demanda? Não. Eu só devo assumir demandas que estão de acordo com aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Aí está o grande desafio. Porque talvez, gente, nós estejamos fazendo um monte de coisas que Deus não nos chamou para fazer. Por necessidades de outros, por necessidades da missão, por necessidades diversas, né? Então, a gente sabe que às vezes a gente começa o nosso dia com tudo planejado e organizado, ou a nossa semana. E no meio do caminho as coisas não sei o que acontece, mas o negócio assim desengrenga. Sabe por que desengrenga? Porque a nossa agenda está mandando na gente. As demandas externas estão mandando na gente. Então a gente precisa entender do Senhor o que Ele quer que a gente faça, o como Ele quer que a gente faça. Quando eu me mudei para Goiânia, vou contar para vocês um dos motivos da minha mudança para Goiânia há 4 anos. Em 2020, final de 2020, eu quase tive um burnout. 2020 foi o primeiro ano da pandemia, né? E eu quase entrei em burnout. Quem aqui me conhece há muitos anos, como a Ellen, né? Deixa eu ver, acho que só a Ellen aqui me conhece há anos. Sabe que o que eu tô falando é praticamente assim, como é que a Dani tá falando isso? Por quê? Eu sempre fui uma pessoa extremamente produtiva. E eu sei que fui uma pessoa que assumi muitas demandas. Até o final de 2020, quando eu quase tive um burnout. Diferente da maioria das pessoas, eu sempre assumi muitas demandas e dei conta delas, porque eu sou uma pessoa extremamente produtiva. Mas isso não quer dizer que o meu coração estava no lugar correto. Então, eu ia assumindo demandas. E aí, durante a pandemia, que a gente teve que começar a fazer tudo online, era escola da vida online, era coisa online, era reunião, era isso, era aquilo. Então, eu me lembro que eu estava em São Paulo, na casa dos meus pais, nessa época, e eu produzi muito naquele ano de 2020. Mas eu fiquei enfurnada no meu quarto, manhã, tarde e noite, muitos dias. Muitos dias. Só saía para comer. Até um dia que a minha mãe, e dormia mal ainda. Até um dia que a minha mãe me chamou e falou assim: ó, Dani, eu sei que você está trabalhando, eu sei que você tem coisas para fazer, mas nem parece que você está na mesma casa que eu e seu pai. Porque nem em relação com a gente você não tem. Aquilo foi sabe assim, parece que uma luz assim na minha vida. E aí eu tirei férias, pedi férias na MTC. Eu vim para Goiânia na casa de uma amiga passar férias com ela. E foi quando eu entrei em contato com uma psiquiatra amiga e conversei com ela e ela falou que eu estava com princípio de burnout. E aí, durante aquelas férias, no final de 2020, eu tomei uma decisão radical de mudar a minha vida. E de entender de Deus o que Ele me chamou para fazer, o que Ele não me chamou. E de aprender a dizer não para as demandas. Mas você sabe por que era difícil para mim dizer não? Para eu dizer não para várias demandas? Porque no meu coração, eu não sei se é o seu caso ou não, tem uma coisa muito forte, que é o ego, o orgulho e a prepotência. Então, eu queria mostrar para as pessoas a minha capacidade de produzir, de fazer, de entregar as coisas. Então, meu coração, muitas coisas que eu disse sim, não era porque o Senhor tinha me dito para fazer, mas era porque meu orgulho, a minha prepotência de achar que eu resolvo tudo, que eu tento, era o que me levava a dizer sim para essas demandas. Bom, de lá para cá eu mudei para Goiânia em 2021 e eu fui fazendo uma transição radical de vida. Então,
Na MPC, fiquei só com uma função, fui delegando as outras, fui fazendo transições. Fui percebendo que parte do meu dia ele precisava ser dedicado às relações, sejam elas familiares, sejam de amizade, seja de sentar à mesa com pessoas e aprender mais sobre Jesus com elas, seja também de sentar à mesa para ensinar sobre Jesus. E graças a Deus eu estou numa igreja muito saudável que trabalha isso também no nosso coração. Eu deixei de trabalhar na MPC, de exercer o meu chamado? Não, sem dúvida não. E eu gosto de trabalhar, eu amo trabalhar. Mas essa é a idolatria do meu coração, por conta do ego e do orgulho. Então eu não sei qual é a sua situação, mas antes de você pensar em para a agenda para cumprir todas as demandas, você precisa rever as suas demandas. Você precisa rever aquilo que o Senhor verdadeiramente chamou para fazer. Você precisa sondar o seu coração e entender as motivações do seu coração. E eu não tenho como saber as motivações do seu coração, eu tenho como sondar as minhas. E às vezes a gente vai ter dificuldade, a gente vai ter que pedir discernimento do Senhor para entender essas motivações. E de amigos próximos que nos conhecem profundamente, que tem coisas que a gente não vê, né? Então, eu tenho esses amigos também que me ajudam nessa caminhada. Bom, alguém pode ler aí 2 Timóteo 3, 16 e 17? Pois toda a escritura sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Onde que a gente vai aprender, gente, a colocar o nosso lugar o nosso coração no lugar correto? Nas escrituras. E é as escrituras que vai nos ensinar um novo estilo de vida. Então não é a Dani que vai ensinar um novo estilo de vida, de como você vai se organizar, mas são as escrituras. Gente, olha, a organização pessoal, você vai achar muitos materiais na internet, muitos cursos de como se organizar, você vai achar muita coisa. Mas você só vai achar um estilo de vida que agrada ao Senhor para sua agenda nas escrituras. E sabe qual deve ser o maior anseio da nossa vida? O maior anseio da nossa vida precisa ser conhecer ao Senhor. E a gente conhece Ele através das escrituras, numa vida de oração, numa vida de devoção, numa vida de contemplação, numa vida que a gente tem tempo com Ele. É ali que a gente conhece ao Senhor. É uma das coisas que eu tenho dado muito valor, é a perceber a liberdade que nós temos no Brasil em relação às escrituras. E às vezes a gente não dá valor a isso. Nosso maior anseio de vida precisa ser conhecer ao Senhor. E no Brasil, a gente tem liberdade para isso. Tanto da leitura das escrituras, quanto da propagação do evangelho, quanto da vida devocional de forma aberta, quanto também no nosso quarto. Então, eu quero te incentivar a não sair daqui já querendo ajustar a sua agenda, mas sair daqui querendo conhecer ao Senhor. E conhecer as escrituras, porque ali você vai conhecer ao Senhor profundamente. E descobrir e entender o estilo de vida que você deve levar no ministério e fora do ministério, a partir daquilo que a gente aprende com o Senhor. A partir de quem Ele é. O Senhor tem atributos que Ele não divide com a gente, mas Ele tem atributos que Ele divide com a gente. Tem muita coisa que Ele divide com a gente. E algumas coisas que Ele divide com a gente são muito importantes para a nossa caminhada. Na verdade, tudo que Ele divide com a gente, né? Nós somos feitos à imagem e semelhança dele. Por mais que essa imagem e semelhança foi borrada, nós temos muito dessa imagem e semelhança.
E ele compartilha com a gente a graça e o amor dele. Ele compartilha com a gente a sabedoria dele. E sabe o que a gente precisa para ajustes do nosso dia a dia, de agenda, de demanda e tudo mais, de sabedoria vindas dele? A gente precisa disso. Ele compartilha com a gente a santidade. E santidade também tem a ver, gente, com o estilo de vida que a gente vai levar. Então, a gente precisa conhecer os atributos do Senhor, conhecer quem Ele é. Posso dizer para vocês, gente, que os últimos 4 anos na minha vida, de uma agenda rendida ao Senhor, onde eu digo vários nãos, só digo sim para aquilo que eu entendo que realmente o Senhor me chamou para fazer, isso fez uma diferença enorme no meu estilo de vida. Hoje eu consigo discipular pessoas, caminhar com pessoas. Eu consigo ser discipulado, pastoreada. Uma das prioridades na minha vida é ter a casa cheia de gente. Para a gente dividir mesa, compartilhar sobre o Senhor, compartilhar sobre vida. O tempo de trabalho, ele é um tempo que eu determino. Não é a agenda que manda em mim. Eu determino o tempo que eu vou trabalhar. Uma das coisas que talvez alguns de vocês já perceberam é que eu não olho o WhatsApp de trabalho no final de semana. Porque o final de semana, para mim, se eu não estiver trabalhando, porque às vezes a gente tem projetos acontecendo, trabalhos que vão acontecendo no final de semana. Mas se eu não tenho, o final de semana, por exemplo, hoje nós estamos numa agenda de trabalho. Então eu já sabia que esse período da manhã eu iria trabalhar. Mas vocês vão ver que o restante do dia não estarei trabalhando. Mas eu estarei com pessoas. Eu estarei, por exemplo, com um casal que eu amo muito, da minha igreja. Faz tempo que a gente não consegue sentar para conversar. E a gente vai sentar ali, vai dividir mesa. E a gente vai conversar sobre vida. Há quanto tempo você não faz isso? Sem ficar pensando que você tem que correr para casa, que você tem coisa para fazer. Há quanto tempo você não faz isso? Eu sei, gente, que a minha realidade é diferente da de muitos, né? Eu não sou casada, eu não tenho filhos, né? Mas qual o tempo que você tira de qualidade com seus filhos, de discipulado com seus filhos? Qual o tempo que você tira com seu esposo, a pé de ter um vale night, um vale day, que você deixa os filhos com alguém e você vai simplesmente curtir a presença do seu esposo, da sua esposa? Eu conheço casais que fazem isso. Eu conheço a Ellen e o Iapeta que fazem isso. Eu sei que eles têm isso em família. Inclusive, times em família é uma coisa que o Iapeta e a Ellen me ensinam muito. Quando eu estou em São Paulo com os meus familiares, com os meus pais, com os meus sobrinhos, com os meus irmãos, minha cunhada, eu dedico tempo com eles. Eu preciso dedicar esse tempo. De estar com eles. Há anos atrás, eu ouvi minha sobrinha, que na época ela tinha o quê? 8, 9 anos, me dizendo assim: tia, mas eu venho aqui na casa da vovó e você está sempre trabalhando. Isso foi, assim, um baita feedback para mim. De quem eu sou. E isso mostra quem eu sou. Isso revela o que está no meu coração. Onde está o seu tesouro? Onde está o seu coração? Ali está o seu tesouro. Então, onde está o seu tesouro? Onde está o seu coração? Primeiro, a gente precisa fazer esses ajustes no coração, porque os ajustes de agenda serão naturalmente ajustados conforme o nosso coração. Quando a Sara fez uma enquete lá no grupo, né, perguntando sobre o que as pessoas precisam ajustar, né? Foi quase tudo muito equilibrado ali, né? Mas a gente vê que os compromissos diários, eles gritam, né? Cumprir os compromissos diários. Será que a gente não está assumindo mais coisas do que a gente deveria? Agora, nós temos também um coração que pode estar no lugar errado, não porque está assumindo muita coisa e fazendo muita coisa.
a gente também pode ter o coração no lugar errado, que não assume tantas coisas assim, mas também não dá conta de fazer. Porque esse coração pode ser um coração preguiçoso, pode ser um coração que assume coisas às vezes, mas não faz realmente por ser procrastinador, por preguiça. Então nós temos, gente, os dois lados, de gente que assume muita coisa e faz muita coisa, produz muita coisa, e nós temos aquele que assume pouca coisa, mas ele não faz nem o que assume, por falta de compromisso, por preguiça, por procrastinação. Isso também é um problema do coração. Então, qual era o estilo de vida de Jesus, gente? O estilo de vida de Jesus era muito equilibrado. Quem aqui assiste The Chosen, eu acho que todo mundo conhece, né? Tem uma cena que essa cena me marcou, assim, tem várias cenas que me marcam, mas essa me marcou em relação ao tempo. Que os discípulos estavam discutindo, que eu já nem lembro mais o que eles estavam discutindo, mas era uma discussão idiota, como a gente faz muitas na vida. E aí eles estavam discutindo e já era à noite. E Jesus chega cansado, porque Jesus estava atendendo a multidão, falando do Senhor, e ele chega assim, esgotado, cansado. E aí ele deseja uma boa noite para a galera e vai dormir. Ele não queria saber do que era a discussão, embora eu entendo que ele já sabia, mas ele não entra na discussão. Ele fala assim, essa demanda aí, deixa para lá. Eu vou descansar, porque eu trabalhei naquilo que o pai chamou para trabalhar, naquilo que eu realmente tenho que fazer. E eu estou exausto. Então agora eu preciso do quê? Descanso. Então, ele não tá nem aí para as demandas que não tem nada a ver com ele. Ele tá aí para as demandas que têm a ver com ele. Isso quer dizer que ele não se cansou, que não teve dias que ele ralou muito? Não. Teve. Demais. Mas também teve dias que ele fugiu da multidão para estar com o pai, porque ele não trabalha sob demanda. Ele trabalha de acordo com o pai. As demandas sempre vão existir e a gente sabe disso, sem dúvida. Eu não devo ser irresponsável de assumir demandas que eu não vou dar conta. Eu não devo ser irresponsável de assumir demandas que Deus não me chamou para suprir. Mas eu preciso entender o que o Senhor me chamou para fazer, quais demandas que o Senhor tem trazido para minha vida, para que eu participe da missão dele, seja na família, seja fora da família, seja no ministério, seja fora do ministério, seja na vida de pessoas. Um dos meus pastores, numa reunião de liderança aqui do mês passado, ele falou o seguinte, ele falou, olha, você pode ser um líder, e você pode ser crente de verdade, mas se você não discipula gente, se você não caminha com gente, você já está em desobediência. Porque essa é uma das coisas que o Senhor deu uma ordem para todos nós, fazer discípulos. Então, às vezes a gente está fazendo tanta coisa mesmo com os discípulos. Eu não estou dizendo com isso, gente, que um trabalho administrativo não é importante, né? Que um trabalho que seja, talvez não diretamente com pessoas que ele não seja importante. Eu devo fazer esses trabalhos. Se o Senhor me chamou para abençoar outras pessoas assim, eu vou fazer isso. Agora, isso não me exime de ter tempo com as pessoas, de discipulá-las, de caminhar com elas. Nada substitui essa ordem de Deus. Nada. Inclusive, discipular seus filhos. Né? Você, pai e mãe, é responsável pelo discipulado com seus filhos, não é a igreja. A igreja pode ajudar e contribuir, mas a igreja não é responsável pelo discipulado dos seus filhos. E você precisa de tempo para isso. Se você tem filhos, você não precisa perguntar ao Senhor se Ele te chamou para discipular os seus filhos. É óbvio que Ele te chamou. Então tem coisas que você não precisa perguntar.
Agora, tem coisas da nossa agenda que a gente precisa perguntar ao Senhor. E às vezes a gente trabalha para o Senhor da obra e não com o Senhor da obra. Às vezes a gente quer simplesmente achar que a nossa relação com o Senhor se dá através do ministério, daquilo que a gente produz no ministério. E isso não é real. Isso não é real. Então, pense em como está a sua relação e a profundidade e intimidade da sua relação com o Senhor da obra e não com a obra. Então, sobre de ajustar a agenda, gente, acho que primeiro a gente começa sondando o coração, entendendo que o Senhor nos chamou para fazer o que Ele não nos chamou. O que está de errado no nosso coração, de motivação, o que realmente no nosso coração está no lugar correto. Então, se a gente tiver que eliminar demandas, a gente precisa eliminá-las. Não seja irresponsável, de tipo assim, então a partir de hoje eu vou deixar e os outros que se virem, não é assim que se faz. Faça transições saudáveis, né? Não deixe ninguém na mão, porque ninguém é responsável pelo fato de você ter assumido isso, você que disse sim. Então agora também pague o preço de fazer uma boa transição, né? Porque isso também testemunha do Senhor. Inclusive, Jesus fez uma transição, né, gente? Subiu aos céus, falou que ele deixava com a gente o Consolador. Falou em João 14 que nós faríamos coisas ainda maiores do que aquilo que ele fez. E ele que era o único que podia dizer o seguinte pra gente, assim, ó, se eu quiser bem feito, faço eu mesmo. Então, eu não vou nem subir aos céus, vou ficar aqui mesmo, né? Já morri, já ressuscitei, vou ficar aqui. Porque vocês não sabem fazer nada mesmo? Então, vou ficar aqui. Porque eu tenho que fazer. Ele não fez isso. Ele discipulou e ele subiu aos céus, nos deixou o Consolador, não nos deixou sozinhos e nos deixou com a responsabilidade de fazer parte da missão dele. Fez tudo direitinho, né, gente? Fez uma boa transição, né? Então, isso é um exemplo pra gente. Faça uma boa transição. Isso tem a ver com o testemunho de Cristo. Deus não é um Deus de bagunça. A forma como o Senhor criou a terra é uma forma muito organizada e planejada. A forma como ele conduz a história é uma forma organizada e planejada. Então, cuidado com as falas, às vezes, que a gente tem. O Senhor, nesse momento, está me chamando para fazer tal coisa. Mas aí eu paro um trabalho no meio, não faço uma transição, e eu simplesmente vou para outra coisa que Deus está me falando. Primeiro que, quando alguém me fala isso, e eu sei que a pessoa não está fazendo uma transição, eu sei que a pessoa simplesmente do nada veio com essa fala, a minha primeira desconfiança é se o Senhor realmente está falando isso. Mas a pessoa não te dá chance de argumentar, por quê? Porque ela falou que o Senhor falou. E aí, como é que você vai duvidar disso? Mas às vezes o Senhor não falou. Às vezes a pessoa está falando isso só para não ser questionada. E se o Senhor falou, ela não precisa dizer que o Senhor falou. Ela pode simplesmente ir naquela direção e as pessoas entenderão que o Senhor realmente falou. Quem precisar entender isso vai entender. Então, cuidado com essas coisas assim, eu tô aqui, aí eu sou um líder de cidade, aí eu tô liderando ali a cidade, mas aí de repente eu cansei, aí eu falo que o Senhor me falou outra coisa e eu deixo tudo na mão e já é. É claro, gente, que há situações em que você não vai ter condições realmente de prosseguir com algum trabalho. E aí você tem líderes diretos na MPC que você pode procurar para pedir a ajuda do que você faz, de como você pode ser conduzido, da ajuda que você precise. A gente sempre vai precisar de ajuda, isso não é um problema. Mas cuidado, né, com assumir demandas e depois simplesmente deixar as pessoas na mão com essas demandas. Isso não testemunha de Cristo. Então, de forma prática, a primeira coisa que eu quero sugerir para você não é que você tenha uma agenda, mas é que você tenha um coração
no lugar correto para poder fazer a sua agenda. Essa é a primeira coisa que eu quero sugerir. A segunda coisa que eu quero sugerir é que quando a gente está com o coração no lugar correto, a gente tem maior condição de ouvir aquilo que o Senhor está falando. Então, ouça ao Senhor, busque ao Senhor, e leia a palavra dele, para que você realmente esteja com o coração no lugar correto e consiga ouvir a voz que é do Senhor e nenhuma outra voz te confunda. E a terceira coisa, que é bem prática, que eu sei que tem a ver com a expectativa talvez de muitos aqui, é como fazer uma agenda. Gente, agenda nenhuma vai funcionar se você tiver uma agenda, não anotar as coisas que você tem que fazer nela e não cumprir as coisas que você tem que fazer. Eu posso sugerir para você ter uma agenda física. Eu posso sugerir para você ter uma agenda, que é o que funciona para mim. Eu posso sugerir para você ter no seu escritório ou na sua casa um planner, sabe? Porque agora tá na moda, né? Ter planner. Mas isso tudo pode ser uma ilusão de que você está se organizando. Porque você ter isso não quer dizer que você cumpre o que você põe ali. Às vezes não quer dizer nem que você põe lá o que você tem que pôr. E isso, gente, eu vou falar um negócio pra você. Eu não tenho como fazer por você. Ninguém tem como fazer por você. Nem Deus vai fazer por você. Você tem simplesmente descobrir qual é a forma que funciona pra você e se esforçar para isso dar certo. Essa é a parte difícil. É o esforço. Vai acontecer situações, gente, no dia a dia de emergência e urgência? Vai. Mas deixa eu contar uma coisa para vocês que eu faço na minha agenda e isso pode ajudar alguns de vocês. A minha agenda nunca é lotada. Nunca. Minha agenda nunca é lotada. Eu sempre tenho espaços nela. Por que eu tenho espaços na minha agenda? Porque eu quero ter tempo sem fazer nada? Não. Porque quando alguém me ligar e falar assim, Dani, eu tô precisando de ajuda, você pode vir aqui me socorrer? Eu posso pegar o compromisso que eu tinha naquele momento e colocar em outro lugar na minha agenda e socorrer essa pessoa. Porque quando alguém me ligar e falar assim, Dani, eu não tô bem, você pode orar por mim? Eu vou ter tempo no telefone de ouvir a pessoa e de orar com ela. E se não acontecer nada de urgência, de emergência, de gente para socorrer, nem nada assim, eu vou pegar aqueles espaços da minha agenda e eu vou fazer duas coisas. Uma delas é dedicar mais tempo com o Senhor. Ah, gente, eu coloco isso na agenda, tá? Tempo com o Senhor. Eu coloco. E se eu não colocar, há grande chance de eu não tirar esse tempo. Eu coloco na minha agenda. E não coloco pouco tempo, tá? Um dos hábitos que eu amo é levantar muito cedo para poder ter esse tempo. Talvez você não vai ser de manhã, não vai ser levantando muito cedo, mas tempo com o Senhor. E agora a minha médica ainda me mandou dormir 8 horas por dia, que é uma coisa que eu não fazia, porque para mim 6 horas tá bom. E aí, eu tô aprendendo a fazer o quê? Dormir mais cedo, porque eu já sei que eu vou acordar cedo. Que é um hábito desde criança. Então, como eu vou acordar cedo, eu estou me organizando e aprendendo ao quê? Dormir mais cedo. Mas eu gosto de levantar cedo para fazer a devocional. Eu amo, né? Porque é um horário que ninguém tá me enchendo o saco, ninguém tá me ligando, ninguém quer falar comigo, né? 6 horas da manhã. Então, eu amo fazer isso. E eu coloco isso na agenda. Tempo de oração, tempo de devocional, tempo com o Senhor. Bom, então uma das coisas que eu gosto quando não acontece nenhuma urgência no meu dia, que eu preciso socorrer alguém, que eu preciso, né? Surgiu alguma coisa de última hora, uma reunião de última hora, né? Então, qual é a outra coisa que eu faço? Adianto compromissos. Então, eu pego compromissos que estão em outros dias e eu adianto esses compromissos. Compromissos que sejam meus, não que sejam com outras pessoas. Claro que, às vezes, se a pessoa também tiver disponibilidade de adiantar, a gente adianta.
né? Por exemplo, às vezes eu marco reunião com uma pessoa e aí tá marcado, sei lá, hoje é sábado, tá marcado para quinta. Aí, de repente, na terça-feira, eu tenho time. Aí eu mando um WhatsApp pra pessoa, olha, eu tô livre agora. Se você estiver livre também, a gente podia adiantar a nossa conversa. O que você acha? Então, às vezes acontece da gente conseguir adiantar. Então, é outra coisa que eu faço também. Eu vou adiantando. Outra coisa, gente, que é muito legal de fazer, que as pessoas não costumam fazer, as pessoas colocam na agenda, geralmente, só os compromissos que elas têm com outras pessoas, né? E não os compromissos que elas têm com ela mesma e nem de preparo. Então, eu coloco os compromissos que eu tenho comigo mesma. Então, eu coloco tanto a devocional quanto assim, por exemplo, eu quero ler um livro e eu tô focada nesse livro. Então, eu coloco um time no meu dia que seja meia hora para ler o livro. E aí, tipo assim, eu não marco compromisso naquele horário. Se eu tiver que atender alguém, alguma urgência, alguma coisa, eu vou pegar esse time e vou jogar para outro horário, vou jogar para outro momento. Por isso que a agenda, ela precisa ser flexível, né? Só que se você tem ela toda tomada, você não tem como ter flexibilidade. Eu tenho uma experiência dentro da MPC nos últimos 2 anos que me assusta, gente, de verdade. Que é tentar falar com algumas pessoas e elas nunca poderem me atender. E quando eu falo assim, não, mas quando você pode a gente conversar uma meia horinha? A pessoa fala assim, Dani, me manda por áudio. Isso me assusta. Por que que isso me assusta, gente? Porque era para ser assim. Sabe o que eu queria com essas pessoas? Era só perguntar como elas estão bem e orar por elas. E eu não vou fazer isso por áudio. E mesmo que fosse outra coisa, a pessoa não tem um tempo para te atender, nem um tempinho. Não tem alguma coisa errada nisso? Tem. Sabe o que eu tenho na minha agenda? Eu tenho na minha agenda que eu divido apartamento com uma amiga e as nossas rotinas são completamente diferentes. Então, eu coloco na minha agenda um espaço de tempo antes do almoço, pelo menos um dia na semana, que eu vou fazer várias comidas e vou congelar. Porque aí, nos outros dias, eu não preciso cozinhar. Ou no máximo eu faço um arroz rápido, mas o restante já está pronto. Então, são coisas que eu aprendi a aproveitar melhor o meu tempo. Talvez você, numa família grande, não vai ter como fazer isso. Como é que você vai cozinhar para a semana inteira com uma família grande? Mas talvez algumas coisas você deixar congelada para um dia mais corrido, talvez já te ajude. Né? Então, são coisas que eu vou colocando na agenda, gente. Ó, uma outra coisa que eu coloco na agenda, prepara. Por exemplo, vou dar o exemplo desse treinamento. Eu precisava preparar esse treinamento. A Sara falou comigo, a Nani falou comigo há muito tempo. Então, o que que eu fiz? Eu inseri na minha agenda vários times ao longo das últimas semanas, onde eu ia dedicar tempo de parar e estudar sobre isso, orar sobre isso, não é só estudar, é orar sobre isso, estudar sobre isso, separar alguns versículos bíblicos e qual era o roteiro que eu ia seguir. Então, eu não separei só o tempo do treinamento, percebe? Por que que muita gente faz coisas nas coxas de qualquer jeito? Porque não separa tempo para trepar, só separa o tempo do compromisso. Então, assim, muitas vezes a gente coloca na agenda. Por exemplo, o Hernandes me convidou para dar uma palestra terça-feira do Escola da Vida lá em Anápolis. Ele me convidou uma semana antes. Então, eu tive que fazer alguns ajustes na agenda, mas como eu tenho time na minha agenda, eu consigo fazer ajustes. Então, eu fiz alguns ajustes na minha agenda, porque eu ia ter que viajar para Anápolis, voltar. Então, era uma manhã inteira. Provavelmente eu ia chegar aqui só umas 3 horas da tarde. Então, eu reservei esse tempo, né, na minha agenda. E aí, peguei aqueles compromissos que estavam ali e ajustei em outros horários e dias. Beleza. Mas eu precisava preparar a palestra. Então, eu peguei e fiz o quê? Separei na minha agenda
2 dias que eu ia dedicar antes daquela data para preparar a palestra. Então, eu tenho dificuldade de sentar, gente, e já preparar tudo. Na verdade, na primeira sentada eu preparo tudo, depois eu fico mudando. É isso que eu faço. Então, o que que eu faço? Eu separo 2 ou 3 dias. Por quê? No primeiro dia eu sei que eu vou montar a ideia geral. E no segundo e terceiro dia, eu vou fazer os ajustes que eu preciso, buscar um vídeo que talvez tenha a ver com aquilo, um recurso que tenha a ver com aquilo que eu quero falar. E no primeiro dia é oração e montar o esboço. Então, eu preciso desse time. Eu não sei o que cada um de vocês precisa né? Precisa para preparo. Mas a gente vai descobrindo. Outra coisa, gente, a minha cabeça, eu brinco que é uma planilha de Excel, porque eu tenho essa facilidade de organizar. É um dom natural. Eu não tenho dom para outras coisas, mas esse é um dom natural. Então, tem coisas que talvez eu fale aqui, que talvez para você não faça nenhum sentido. Então, você precisa descobrir como você consegue se organizar, porque os nossos perfis são diferentes. Então, tem dicas que eu dei aqui para usar dificuldade também com a necessidade, né? É assim que funciona. Então, você precisa a sua forma. O que funciona para você, tá? Então, vai fazendo testes. Outra coisa, eu já sei o tempo que eu preciso para preparar algumas coisas. E talvez você tenha dificuldade de saber o tempo que você precisa. Na verdade, a maioria das pessoas que tem um perfil mais criativo e menos organizado, elas acham que em 1 hora elas fazem um negócio que, na verdade, elas vão levar 5. Isso acontece muito. Então, o que que você precisa fazer? Se você não sabe de verdade, não tem certeza do tempo que você vai levar para aquilo, reserve vários times em vários dias. Tá travando, gente, a minha fala? Às vezes, mas quando volta, dá para ouvir tudo. Pode seguir que tá indo bem. Tá, beleza. É porque a minha internet deu aqui uma informação que estava meio estável. Então, gente, às vezes você fala assim, eu vou dar um treinamento sábado. Não deixa para preparar na sexta. Reserve tempo antes disso, na semana anterior. Por quê? Se você reservou ali 1 hora e meia e não deu tempo de você preparar, o que que você faz? Você reserva mais times ao longo da outra semana. E aí você não vai ficar naquela loucura, afobado, desesperado, né? A Sara sabe que quando a gente combinou a data, eu olhei minha agenda. Eu olhei minha agenda só para ver o dia livre? Não, eu olhei minha agenda para saber quanto tempo eu tinha de preparo para isso. E aí, uma das coisas que eu falei para ela é que em março eu teria muitas viagens. Então, eu precisava que fosse só no dia 12, para quê? Para ter tempo em abril para dedicar de preparo. Então, eu teria 2 semanas em abril, onde eu dedico times. E foi o que aconteceu ao longo dessas 2 últimas semanas. Mas eu reservei times para isso. Mas são algumas dicas que eu sei que a maioria das pessoas não põe em agenda. Tempo de preparo, tempo dos compromissos consigo mesmo, com a família, tempo das coisas pessoais, como academia, como tempo com a família, né? Esses times, né, com outras pessoas, com amigos. Gente, tenha pelo menos uma vez na semana, uma noite ou uma tarde livre para encontrar um amigo, para encontrar uma amiga, para discipular alguém ou para ser discipulado, mas para estar com gente, simplesmente para conversar sobre vida. Não precisa ser uma necessidade, não precisa ser uma conversa necessária, entende? Então façam isso. Isso é saudável, isso faz a gente aprender de Cristo, isso também revela Cristo na nossa vida, tá? Então, e façam isso sem peso na consciência. Era o que Jesus fazia, tirava time com pessoas, filava a boia na casa de todo mundo. Então façam isso,
né? E convide pessoas para estar com você na sua casa também, né? Façam isso. Isso é rico. Isso é muito rico. O Edilásio me recebeu na casa dele quando eu estava em Portugal ano passado, né, Edilásio? E ele e a esposa prepararam um jantar maravilhoso, dedicaram tempo ali com a gente para conversar, para ouvir. Eu conhecia o Edilásio, mas só tinha visto a esposa dele, não conhecia a esposa dele. E esse tempo foi especial, foi muito especial. Conheci as meninas, as filhas maravilhosas. Então isso foi um tempo precioso que o Edilásio tirou para me receber com outra amiga, né? É, e nos serviu ali de forma extraordinária. É um tempo que ele revelou Cristo para mim. Ele revelou Cristo na vida dele. Então, isso é especial, gente. Façam isso. Não precisa ter luxo. Tudo pode ser simples. É do jeito que a gente precisa relacionar. É bem o que a Josi está falando aí, ó. Agenda intencional e não sobre demandas. Pode falar. Queria puxar o gancho para falar o quanto é importante a gente ir na casa dos outros e receber, né? O tanto que a gente se sente amado. E principalmente quando você está em outro lugar. Então, por exemplo, eu vou em Minas Gerais, em São Paulo, em vários lugares que, tipo assim, você vai às vezes a turismo, mas o fato de você comer na casa de um amigo seu se torna muito mais especial. Porque conhecer um ponto turístico, comer a comida local, tipo, ok, isso é legal também. Mas não tem forma da gente se sentir mais amado do que alguém fazer alguma coisa pra gente, né? Não necessariamente dormir na casa da pessoa, mas assim, é uma sensação tão maravilhosa que você tem, que é tipo assim, não tenho como retribuir, mas eu fico quentinho no meu coração. E aí aquela memória ela fica pra sempre, porque você fala, quando eu fui em Portugal, eu fui na casa da Edilauza. Não, eu passei em tal lugar, tal pessoa foi comigo não sei aonde. Então, de fato, eu percebo que são as pessoas que tornam os momentos especiais e os lugares também. Porque às vezes a gente quer isso, ai não, eu tô tirando foto em Paris. Não, mas o seu coração tá destruído, entendeu? Você tá tirando uma foto instagramável, mas você tá sem propósito de vida. E às vezes você tá comendo um kebab em Paris com um amigo muito legal e aquilo ali é uma memória maravilhosa, né? Ou que seja em qualquer outra região do mundo, mas como é bom a gente ter amigos e pessoas para nos abençoar e nós para abençoarmos também. Exatamente, Sara. E olha só, desenvolver essas relações, né, na amizade, em volta da mesa e tudo mais, elas se tornam mais profundas. A Josi e eu nos conhecemos por conta da MTC. Quando eu falei que eu ia para Vitória, porque eu ia lá na Missão Avalanche no final de março, tanto a Josi quanto a Ana Cláudia, que é uma outra amiga também da MTC, me falaram, não, você vem antes. Vem um final de semana antes para passar o final de semana com a gente. E aí elas prepararam um time que assim, maravilhoso na casa da Ana Cláudia, no meio das montanhas lá do Espírito Santo. Eu ia ter uma semana de curso, manhã, tarde e noite. Comigo, eu pude estar com elas. E pude ter aquele time ali de descanso, de conversa, de compartilhar, né? De compartilhar a mesa. Aliás, a gente só ficava em volta da mesa. Isso é muito bom. Então, isso é muito bom, gente. Né? Isso é especial. Isso é muito especial. E revela Cristo, como a Jus colocou, sua qualidade é bíblica, né? Gente, eu espero que até tenha feito alguma diferença na minha fala, né? Espero que tenha servido. A gente vai para as salas agora. Eu queria que você não saísse daqui, porque agora é a parte prática, onde você vai ter a oportunidade de colocar um pouquinho aí no papel quais as atitudes que você precisa tomar decisões e fazer a partir de agora. Então, gente, vamos aqui para as perguntas. Eu e a Amanda vamos responder para vocês e vocês vão pensando aí na vida. Sentimos a falta de vocês, hein, gente? Tinha muita gente no grupo e não entrou tanta gente aqui. Então, já toma essa puxada de orelha aí para vocês organizarem o tempo e entrar quando estiver fluindo o negócio. Mas, enfim, oremos pela vida de vocês. Tô brincando. A primeira pergunta que é o que você precisa mudar na forma de pensar sobre fazer tantas coisas.
que você precisa mudar na forma de pensar sobre fazer tantas coisas? Quer começar, Amandinha? Pode ser. Eu nunca pensei em criar a minha agenda da maneira como Deus gostaria que ela fosse. Sempre foi sobre tarefas, coisas que precisam ser realizadas, né? Então, essa primeira parte é, de fato, enxergar, né, o tempo como Deus enxergaria, né, pro trabalho de Deus, assim. Isso pegou bastante pra mim, porque realmente, né, a gente corre tanto que a gente não tem tempo porque é importante, né? Tanta burocracia, tanto trabalho com papel, tanta, né? E a gente fica assim, perdido, né? Atolado com as tarefas, sem pensar, né? Isso aqui que eu estou fazendo é o que Deus gostaria que eu fizesse? Né? Então, eu acho que essa é a minha parte. Eu sinto uma tentação muito grande de fazer muitas coisas, porque eu adoro ser produtiva. Então, tipo isso, né, de: "Ah, estou correndo, estou ocupada", eu acho chique, tô brincando. Mas eu acho legal, porque é da minha personalidade, então eu sou colérica, então o colérico ele gosta do to-do list, né, de fazer a listinha, de cortar as coisas, então eu sei que eu sou essas e às vezes quando eu não faço muito, sei lá, ontem eu, tipo, dei só uma aula e eu, sei lá, sabe quando, tipo assim, você não fez tudo, eu fico assim com aquela sensação de: "Ai, que dia fraco, que dia". Produtivo, né? Exatamente, esse dia não foi muito produtivo e realmente é uma grande tentação, porque é isso, né, é a forma também é um pouco orgulho pra gente virar e falar assim: "Ai, eu fiz várias coisas hoje". Tá, mas às vezes eram várias coisas que não era pra você fazer. Então pra mim, um desafio também é a gente aprender o que que precisa ser feito, porque é isso, eu trabalho numa equipe ou com pessoas, e às vezes a gente tá fazendo o trabalho dos outros. Né, porque a gente fica naquela de não precisa ser feito, não sei o quê. Então, para mim, realmente é uma tentação fazer muitas coisas e acaba que eu sacrifico o tempo com Deus, muitas vezes, porque eu tô aqui, tipo, ali o devocional, eu: "Ai, tá, eu tenho que fazer alguma coisa". É tipo assim, já aquela oração meio picada. Então, para mim, hoje eu falo: "Deus, me ajuda a ter um coração tranquilo, mas também principalmente focado nisso, né, no meu relacionamento com o Senhor". Eu sempre quis ser secretária de Jesus, eu sempre achava legal trabalhar na igreja e tocar no louvor, dar aula para criança, contar o dízimo no final, ajudar o pastor. E aí, por muito tempo, eu vivi se sendo secretária de Jesus, e eu olhei e falei: "Gente, ele não quer uma secretária, ele quer uma filha, ele quer que eu sente com ele, tenha relacionamento". Então, para mim é desafiante até hoje, porque eu sou a pessoa do fazer. Então, para mim é difícil ser uma cristã autêntica quando eu quero mostrar, né, porque é muito mais fácil eu mostrar: "Olha, a Sara é produtiva, a Sara fez várias coisas", do que a Sara é uma mulher de oração, a Sara é uma mulher de fé. Então eu acho assim, é tentador para mim, é assim, ó, brigando com a minha carne. Eu entendo, porque eu sou assim também. Eu tenho problemas com depressão, né? Então, ficar tempo sem fazer coisas me levam para um lugar muito complicado dentro dessa doença, né? Que eu tenho orado muito para Deus me curar. E eu sinto que a minha agenda precisa estar cheia para que eu seja realmente produtiva. Então, ontem eu passei mal porque eu tenho diabetes, né? E passei mal porque comi algo assim e passei a tarde sem conseguir trabalhar, mas passando mal de um jeito que eu achei que eu ia ter de ser internada. E a única coisa que eu pensava era: "Nossa, eu não posso ir para o hospital, eu tenho que trabalhar, eu tenho que entregar isso aqui para um cliente, eu tenho que fazer isso daqui assim". Pode nem morrer. Não pode nem morrer, exatamente. Como se eu tivesse controle disso, né, essa falsa ilusão. É. Mas se tem, não tem como. Bora para a pergunta 2. Há orgulho, presunção e prepotência nas decisões que toma sobre as agendas, atividades e responsabilidades? Se sim, o que fará? Nossa, com certeza. Prepotência, com certeza, de achar que eu sou a super mulher, eu vou dar conta de tudo sozinha, não preciso de ajuda de ninguém, entendeu, ó. E o outro, você tipo assim, fui eu que fiz. Fui eu que fiz. Porque, tipo isso, uma arte no campo, alguma coisa, várias vezes, fui eu que fiz. Então, assim, eu, tá? Só pra lembrar, Exato. só. Fiz só. Então, tipo assim, sendo que hoje
Hoje não, assim, eu acho que o brilho é você poder falar, cara, fizemos em equipe. Não, o fulano fez. E pra mim, um exemplo, Amanda, de quebra de orgulho, sabe o que é? É você deixar alguém menos qualificado fazer algo que você faria. Então, assim, por exemplo, sei lá, eu lembro que por milhares de anos na vida eu trabalhei com teatro. Teatro, né? Na igreja, evangelismo, não sei o quê. E eu lembro que eu vi uma menina fazendo a mesma peça que eu fazia, tipo, pela primeira vez. E eu lembro que eu, cheia de orgulho, falei assim, cara, vários erros. Tipo, vamos melhorar. Porque eu já tinha 10 anos de fazendo aquela peça. E aí eu lembro que eu virei com meu amigo que era líder, e falei assim, você acha, bem orgulhosa, você acha que eu devo dar um toque pra fulana? Tipo, uns toques assim pra melhorar? Ah, Aí ele, não. Aí eu, por que não? Ele, ela tá aprendendo. Quando você começou, você também não fazia pior que isso. Então, eu acho que a gente tem que dar um tempo para as pessoas melhorarem sem necessariamente ter que dar feedbacks. Porque, tipo, eu lembro que eu fiquei incomodada, porque eu falei, por que não foi outra pessoa fazer o teatro? Ela é a primeira vez. Só que pra mim foi um grande exemplo de orgulho meu, assim, na minha cara, que falou assim, querida, você tá achando o quê? Porque você já fez isso muitas vezes, você é muito melhor? Esse é o orgulho podre, errei. Na hora que você fosse apresentar, não ia transmitir nada de Jesus. Então, às vezes, aquela pessoa que tem menos capacidade técnica naquilo que ela tá fazendo, aquele coração, a dedicação, às vezes a pessoa se preparou, fez jejum, fez oração, fez todo o negócio que você não faz, porque você já faz há muito tempo, quebranta, porque é sobre o Espírito Santo. Então, eu lembro que pra mim foi bem forte, assim, e hoje é uma coisa que eu luto, né? Tipo assim, poxa, tá há muito tempo fazendo a mesma coisa. Tá, ficou melhor agora, mas passa isso pra outra pessoa. Alguém que vai fazer pior, mas que ela vai se desenvolver. Porque é sobre desenvolver pessoas também, né? Quando a gente acompanha, quando a gente tá em equipe. Com certeza. É uma das leis da liderança, né, que tem na apostila do acampamento e tal, é saber delegar. É a característica de um líder, né? Eu fui muito tratada por Deus no acampamento, eu tive no acampamento esse ano, da MPC, e eu fui muito tratada por Deus nisso, porque eu tenho a mania de falar, eu faço, eu sei, eu penso, eu estruturo as coisas e as coisas têm que acontecer do jeito que tá na minha cabeça. E lá eu não tinha controle sobre isso, porque separam uns grupos, não sei se você já foi no acampamento, mas separam os grupos, né? E aí Em 2014. um monte de líder. Era pra eu ter ido em 2016, mas aí eu demorei um pouco mais. É um monte de líder ali, né, tentando se organizar. E tinha tanta coisa que eu sabia que eu podia fazer melhor, mas nunca a liderança foi dada pra mim. O meu líder lá, o coordenador, nunca me deixou liderar nenhuma das partes, nenhuma, nenhuma. Porque ele sabia que eu queria fazer isso, sabe? Ele me leu bem. Então eu fui muito tratada por Deus ali, muito tratada mesmo, de coisas que eu falava assim, não, faz assim desse jeito. A pessoa falou, deixa eu fazer do meu jeito. Tá bom, então faz do seu jeito. Mas me corroendo assim, e no final eu ficava Não vai ficar bom. é, Escuta. que não tava vendo fora, né? Quando eu deleguei, deixei as pessoas fazerem, sério, foi incrível. Um dos participantes talhou os troféus da nossa atividade, ele talhou em madeira ali na hora. Ele fez um troféu talhado, entendeu? Para a gente poder presentear. Imagina, se ele fosse falar isso para mim, eu ia falar, não vai dar tempo, pode tomar muito tempo, isso pode ser temporada, sabe? Isso é caro. Exato. Não, ele pegou coisas que tinham ali na própria NPC, ali no próprio acampamento, e do nada ele voltou com 7 troféuzinhos, e a outra menina que tinha o dom de desenhar desenhou, assim, sabe? Coisas que eu nunca teria pensado, porque eu acharia isso demais, demais. Então Deus trabalha muito no meu coração também, porque o orgulho, a presunção, né? Tipo, ser presunçosa, assim, Exato. que a gente perca, além de aprender, né, e botar o coração no lugar certo diante de Deus, faz a gente perder a oportunidade de dar ao outro a oportunidade também, né? E aprender com os outros. A gente acha que
eu trabalho, né? Tenho minha própria empresa, lidero pessoas o tempo todo. E eu falei, não, eu sou líder, tipo, né? E chegou lá e eu fiquei, tipo, socorro, Deus. O meu também foi no Enduro, porque era tipo isso. E uma coisa que eu percebi é que como eu sou uma líder, tipo, meio brabinha, e eficiência, nananã, quando alguém tem uma liderança muito calma, eu fico angustiada. Eu fico meio agoniada, tipo, bora, vai, ser humano. Né, como disse meu pai, abaixa o freio de mão aí e vamos. E aí eu lembro que foi muito engraçado, porque no Enduro tinha uma menina muito querida, que ela era um pouco mais jovem que eu, e a personalidade dela era contrária de Sarah Cena, que é tipo calma, paz e amor, né? E aí eu lembro que ela liderando, falando de pós calma, e eu assim, dá uns gritos aí, ele bota moral. Tipo, vamos. Por quê? Porque a minha liderança é assim, então eu quero que as pessoas sejam assim. E aí o feedback que eu tive na época da Ana Luísa, que era minha líder, foi muito bom, porque ela falou, Sara, você tem a liderança, mas você precisa aprender a ser liderada. E principalmente por pessoas que são diferentes de você. Porque, tá, você é submissa para alguém que meio que é igual, você topa. Mas e quando a pessoa realmente for diferente? Porque não é sobre você, mas é sobre você Nosso ensinamento foi igual. saber lidar com isso. E eu lembro, pra você ver, tem 1000 anos e eu lembro, porque foi, tipo, sabe quando você, cadê o buraco pra enfiar a cara? Você fica assim, que isso, nem sou tão difícil assim, imagina. Então, é um treinamento que é uma benção. Eu gostei muito. Mas realmente eu acho que tá muito ligado essa prepotência, essa pressão, o orgulho dentro daquilo que a gente aceita, né? Porque a gente não quer dizer não. Quando você diz não, muitas vezes, não sei você, Amanda, mas eu sinto que quando eu digo não pra alguém ou pra alguma demanda, fica chato, fica feio. Aí você fica assim, não quero me queimar. Tipo assim, você tá pirando a cabeça, batendo a cabeça na parede, mas você fala, vou dar um jeito. E é um erro. Porque você pode virar e falar assim, passa pro Zé. Passa para Maria, que eu não tô dando conta, que eu não tô dando conta nem dos meus BOs hoje. Hoje, reconhecer a nossa fraqueza e a nossa vulnerabilidade, sabe? De, tipo, não dou conta. Eu acho que também é uma sensação de eu não posso deixar as demandas. Muitas coisas isso acontece na MPC, né? Eu assumi a MPC aqui faz pouco tempo. E aí eu tô assim, cheia de coisas no dia, mas preciso parar e resolver as coisas da MPC, porque eu não posso, né, deixar o meu trabalho secular atrapalhar o meu chamado, o meu trabalho missionário, né? Então, eu fico nessa, assim, e eu não posso, eu tenho que mostrar que eu vou dar conta. Como é que assim? Eu sou nova, as pessoas precisam saber que eu vou dar conta, que vai dar tudo Vou me demitir. não, é por orgulho, né? Medo mesmo de falhar. Sim. Na verdade, eu nem Posso tratar só de falhar. tá, pessoal? Não é nem só de falhar, né? Porque às vezes a gente falha e tudo bem, né? Quando é só a gente que tá assim, a gente se cobra, mas não é tanto. Agora, falhar com os outros vendo, né? É o orgulho de não se colocar nessa posição. Tipo assim, não vou admitir. Você tá o soldado mais esbagaçado, todo estilhaçado, mas você tá aqui, ó. Tô na guerra. Tô com a minha bandeirinha. A pergunta 3 diz assim: o que você identifica como ponto de melhoria nas decisões sobre compromissos, responsabilidades e funções assumidas? Tá. Eu tenho muitas demandas, muitas. E eu sinto, na maioria das vezes, que eu não faço bem nenhuma delas. Eu faço o que eu posso em cada uma delas. E isso é muito frustrante, porque sinto que eu estou faltando sempre em tudo, né? Tipo, eu deixei isso aqui pra fazer muito bem isso aqui. Não, eu faço mais ou menos isso aqui, mais ou menos isso aqui, mais ou menos isso aqui, mais ou menos isso aqui. Com a maternidade. E com a maternidade, isso pesa demais. Porque assim, no meu sonho, eu queria ser a esposa que não trabalha, que fica em casa, cuidando dos filhos, me dedicando integralmente à missão. Esse é o meu sonho de vida. E eu ainda não posso, então eu fico sempre em algum lugar eu vou perder, né? E essa sensação de não dar conta. Então, eu acho que o ponto a melhorar é, realmente, quando você organiza a agenda de uma maneira
como a Dani estava falando, né? Colocando os espaços para preparação, porque eu não coloco preparação, eu só coloco os compromissos. E aí a preparação sempre fica para das 10 à meia-noite até vir à noite fazendo, né? E aí, enfim, a qualidade de vida cai muito. E então é isso, os pontos de melhoria que eu vou aplicar eu vou sentar depois aqui e vou construir a minha agenda de uma maneira em que haja tempo. Ah, mas eu não vou conseguir porque eu trabalho com uma agência, né? Eu tenho uma agência de publicidade. Que legal. E os clientes querem tudo para ontem, para agora, e é imediato. Então eu acordei hoje 6:30 da manhã, tinha uma mulher, mas você não me mandou aquilo, você me pediu sexta-feira à noite, são 6 da manhã. Calma. Entende? E eu tenho dificuldade de dizer não, e aí eu vou meio que trazendo e fazendo, trazendo e fazendo. Então eu acho que eu vou aplicar isso, essa organização mais detalhada da agenda, né? Não só os compromissos, aquelas tarefas que eu quero realizar, tempo para cada coisa, porque eu acho que vai ser. Eu vou conseguir enxergar melhor o tempo, procrastinar menos, porque eu sei qual é a tarefa que eu preciso cumprir, o tempo que eu tenho para realizar as coisas, e talvez conseguir mais tempo, né? Mais tempo com meu filho, mais tempo em casa, para cuidar da casa, do meu lar. Boa, mano. É interessante também pensar, quando você relata isso, eu penso muito na questão do limite que a gente coloca, né? Então, o limite que as pessoas, a pressão que nós recebemos das pessoas, tanto clientes, no meu caso são os meus alunos, mas às vezes a família e o ministério, porque é isso, você tá tão acostumado que a Amanda responda rápido, que ela faça isso e aquilo, que quando não é, você causa estranheza. E pra mim é muito difícil assim. Por exemplo, a Dani não responde mensagem no WhatsApp final de semana. Eu nunca na minha vida. Minha vida é responder o WhatsApp. Várias vezes eu tô num lugar, tipo, de descanso. Eu falo, não, rapidinho, peraí. Eu falo, não, mas é que eu tenho que postar um negócio no Instagram aqui amanhã vai ter aula e eu preciso oferecer meu mais agitação. Eu, aguenta só uns 10 minutos aqui. Deixa eu só fazer aqui esse texto e publicar aqui. Aí ele olha, eu falei, nem reclama que é trabalho. Então, assim, mas a gente vive isso e eu sei que não é tão simples resolver, mas ao mesmo tempo a gente colocar alguns limites para a gente se proteger dessas pressões. No sentido de, ah, não, mas e resolver isso para ontem. Ah, mas, ou por exemplo, no meu caso, que tem muito cancelamento de aula em cima. Aí, tipo, isso, ó, cancelei hoje e quero aula amanhã. Aí você fica assim, aham. Você quer uma água de coco também? Uma massagem no pé? Folgados? Então, tipo, hoje eu já coloco alguns limites. Tipo, olha, se não for com 24 horas de antecedência, é assim, por motivo de saúde, claro que há o cancelamento da aula, mas se não for por motivo relevante, não há cancelamento. Tipo, eu marquei uma viagem, eu esqueci. Aula dada. Por quê? Porque eu vivia numa angústia, num negócio, por conta da agenda dos outros também. Então, a gente colocar esses limites nas nossas relações para falar, ó, cara, para eu fazer isso aqui, eu preciso de 24 horas. Entendeu? Então, uma aula assim, pô, consegue essa quarta? Não consigo essa quarta da aula. Eu tenho que planejar a aula. Como é que eu vou do nada dar uma aula de 1 hora pro menino? Então, assim, mas eu vejo que se a gente fala, aham, posso. Amanhã, às 6 da manhã, posso. Aí a pessoa começa a montar na gente. Exato. Eu tenho muita dificuldade para determinar esses limites. Meu marido fica, nossa, ele quer morrer comigo, quer morrer. Mas eu tô trabalhando para aprender sobre isso. Eu vou te dar eu faço uns combinados antes. Pra mim, se eu demorei, eu tô falando agora, mas assim, depois de 2 anos, tomando na cara. Aí depois de 2 anos, aí eu falei, ó, esse é o padrão das minhas aulas. Mínimo de 3 meses, cancelamento assim, pagamento tal, mas ainda tem esses probleminhas. Ah, mas você não falou tal coisa. Porque lidar com gente é difícil. E essa é a questão, mano. Quando a gente, o Daniel bem que trabalha com máquinas e computadores, eu falei, gente, às vezes eu queria fazer TI só pra não ter que lidar com o público, porque cansa, cara, cansa você lidar com gente, porque cada um é uma cabeça. Cada um é um mundo, é uma expectativa. Mas a partir do momento que eu me blindo de algumas demandas em relação a essa pressão externa, tipo, cara, eu não combinei isso com você. Ou não é viável você fazer com prazo tão curto. Você coloca o limite, não é o outro. O outro, ele quer o dedinho, depois ele quer a mão, depois ele quer o braço. E dá realmente. Fica a dica, viu, Mandinha? Já faz o documento aí, ó. 24 horas antes, não sei o quê. Tem que ser Aproveito, de verdade. Isso é uma coisa que meu marido bate muito na tecla.
que eu deixo as pessoas montarem em cima de mim, e eu deixo mesmo. Deixa um pouco. E eu até falo pra ele, falo assim, esse é o meu diferencial competitivo. Ele Não, fica, não é. Falo, não, isso aí já deixa a vida em detrimento dos outros. É. Isso é muito perigoso, porque O sofrimento competitivo que você oferece, né? O seu sofrimento. Não, e de todos, né? Porque daí não tenho tempo com o marido, não tenho tempo com o filho, não consigo, né? Fico nessa de que não consigo fazer nada bem, nada. Eu não tô 100% com o filho quando sou com o filho, nem com o marido quando sou com o marido, fico pensando em mil coisas. Exato. Vamos orar e pedir a Deus orientação, porque pra mim não é fácil. E eu procrastino bastante também. Então, tipo, esse negócio de planejar uma aula, eu fico, tá, vou planejar o semestre. Aí eu fico, não, o semestre é muito tempo. Eu vou planejando toda aula, eu planejo. Só que aí você gasta muito mais tempo planejando picado do que uma visão global. E aí eu vejo que às vezes eu falo a diferença entre você trabalhar sozinha e com uma equipe, ou com mais gente te cobrando as coisas. Então eu lembro quando uma amiga começou a botar quente, ó, você tem que fazer isso, tem que colocar, tipo assim, vai, escrevi livro, montei planejamento, gravei curso, tipo, tudo em 15 dias. Aí eu, é só alguém me cobrar, que eu faço. Mas se vou pra Você mim, tem que pagar alguém pra te cobrar, entendeu? Ó, qual que é a sua função? Eu te pago pra você me cobrar. exatamente, pra me ouvir. A pergunta 4 é: existe algo que você assumiu, mas para o qual Deus não chamou? Que eu assumi, mas para o qual Deus não me chamou. Olha, eu tenho passado por um processo muito delicado com Deus, sabe? Então Deus pegou a minha vida e ele fez assim, ó, em todos os sentidos. Então a gente passou por muitos problemas financeiros, a gente passou por problemas no relacionamento, com o filho. Foi assim, Deus colocando as coisas no lugar, sabe? Então já tem ali, vai fazer quase um ano que a gente tá nesse processo. Foi muito doloroso, está sendo doloroso. A gente mudou completamente padrão de vida, sabe? Assim, foi uma mudança muito drástica. Mas, em nenhum momento eu me senti triste no sentido de por que que isso tá acontecendo. Eu tinha certeza de que era Deus colocando a gente no caminho que ele gostaria. E desde então, né, que meu marido também entendeu isso de Deus, depois de um determinado tempo, a gente tem voltado a nossa vida buscando aquilo que Deus gostaria, né. Claro, a gente tem uma empresa, então a gente dedica tempo para essa empresa, mas a gente aprendeu a oferecer os nossos recursos, o nosso tempo e as nossas prioridades para aquilo que Deus quer. Então, nesse momento, eu sinto que mais do que nunca eu estou vivendo o tempo e as coisas que Deus me pediu, porque Ele me pediu muitas coisas e foi difícil deixar, sabe, as coisas irem e aceitar aquilo que Ele queria. Então, acho que nesse momento a gente está vivendo a vontade de Deus. Eu acho que falta um pouco em relação à família, porque a gente ainda está se organizando numa nova rotina, uma nova estrutura de vida, com muitas mudanças, né. Então antes eu tinha ajuda em casa para limpar, antes eu tinha ajuda em casa para cozinhar, agora a gente não tem ninguém para fazer isso, então a gente está se organizando. Mas falta um pouco nesses pontos, mas que a gente está ali tentando buscar o que Deus quer e sempre a gente volta nessa pergunta: "Isso aqui que a gente está fazendo, Deus gostaria? É isso que Deus quer que a gente faça? Isso vai levar para onde Deus gostaria que nós estivéssemos?" E aí a gente repensa. Nunca vivi assim na minha vida, é a primeira vez. Deus está realmente fazendo uma transformação, que eu nem sei explicar, para falar a verdade. Caramba, são etapas, né? Olha, pra mim, existe algo que você assumiu. Olha, hoje eu tenho bem menos compromisso, né? Como tem pouco tempo que nós chegamos aqui em Portugal, tem 3 meses, né? Completos, assim. Então tudo é muito novo, mas eu tenho. hum, A minha tentação é isso, querer pegar tudo, né? Então, eu quero ajudar na igreja, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo outro. Eu achei interessante quando eu conheci o pastor da igreja aqui da cidade, pastor português, muito querido, muito gente boa. Eu falei, ei, pastor, a gente chegou e vamos ficar aqui, mas a gente quer, já quer abençoar, quer servir. Aí ele olhou assim pra mim, aí ele virou e falou, calma. Falou, vai conhecendo o pessoal, vai criando relacionamento, depois você vê no que vocês querem ajudar. Aí eu olhei, tá. Aí, tipo assim, eu acho que talvez se fosse antes, eu ia falar, nossa, tá me tirando.
Nossa, não valoriza meu potencial, deixa eu te falar. Eu já fiz muita coisa nas igrejas, tá? E depois eu olhei e falei, cara, é isso, né? Ir com calma. Tipo, gerar os relacionamentos. Então, a primeira coisa que a gente fez foi entrar no pequeno grupo daqui, tipo, ir conhecendo aos poucos. Aí, naturalmente, numa outra semana, uma pessoa falou: Ah, você tem experiência com criança, a gente tá precisando de ajuda. Eu, bora? Falei, só bora. E eu tô grávida, de 6 meses. Então, assim, aí o Daniel olhou assim pra mim. Aí eu, até julho. Pode contar comigo até julho. Porque eu falei, eu tenho que lembrar que o segundo semestre vai ser um pouco diferente. Vai ser movimentado, Amanda. Então não dá pra ficar saindo, assumindo compromisso com os outros e com as coisas. Então eu tô falando, tudo é até julho. Aula até julho, ministério até julho. Depois de julho a gente vai sobreviver. Vai vendo. Não, E vocês vai vão ter sim. que construir uma rotina na vida, né? O tempo, porque muda mesmo. E seu primeiro filho Primeira filha. E pra mim é difícil, amiga. Tipo, é um reaprendizado, né? Tipo, você mesma aprende a viver, sabe? Muito doido. aham. Eu tô pensando em tudo isso, mas pra mim, hoje eu acredito que eu não tenho assumido muitas coisas, mas até pela fase que nós estamos vivendo, também de adaptação, mas concordo com você, principalmente nessas mudanças de vida, né, que a gente vai sentindo, às vezes diferença no casamento, cara, agora com uma bebê. Então, assim, o meu instinto materno nunca foi super alto, aquela coisa, meu sonho é ser mãe. Então, veio rápido e eu falei, amém, eu creio que o Senhor vai trabalhar em mim. E hoje eu já vejo, assim, a cabecinha mais de mãe, de tudo Catarina, Catarina pra cá e beijo de Catarina, de tirar um pouco o foco de mim. Porque eu sei que o bebê, ele nos deixa muito menos produtivas. Ele tira você um pouco do holofote do ministério, de tudo, e daquele vucu-vucu. Mas ele traz você para dentro de casa. Então, para você estar ali com a sua família, com as coisas. Mas olha, eu também não tinha nenhum instinto materno, eu nunca quis ser mãe. E também não foi assim, todo mundo falava, quando nasce, muda tudo. Não foi assim pra mim, demorou um tempo pra eu me entender como mãe, sabe? Saber que aquela ali é a minha função. Então, assim, fica tranquila quanto a isso. Deus cuida de tudo. Tá fluindo, né? Gente, o papo tava muito bom aqui, não sei vocês, mas Então, beleza, gente. Quero orar por nós, né? Que Deus tenha misericórdia de nós, né, gente? Porque, como diz o Marcelo, Deus é bom, o diabo é mau e nós somos tudo mais ou menos. Então, que Deus tenha misericórdia mesmo de nós. Deus, eu quero te louvar, Pai, por esse tempo aqui. Quero te agradecer porque, mesmo em meio a tantos compromissos e demandas, a galera priorizou esse tempo aqui. Eu não sei como cada um funciona, a agenda de cada um, o que está no coração de cada um, mas eu sei que o Senhor é o Senhor da agenda de todos nós, Pai. E que a nossa agenda seja submetida ao Senhor todos os dias, Pai. Essa é uma atividade que nós temos e nós colocamos diante do Senhor, Pai. O Senhor nos ajude a não viver sob demandas. O Senhor nos ajude a ter o estilo de vida de Jesus. Que o Senhor nos ensine aquilo que a gente está assumindo, fazendo, que não tem nada a ver com o que o Senhor nos chamou para fazer. E principalmente que o Senhor coloque o nosso coração no lugar correto, Pai. Nosso coração ainda nos e a gente quer realmente que o Senhor seja o centro do nosso coração, porque o Senhor sendo o centro, o nosso coração estará no lugar correto. Sonda as motivações do nosso coração, Pai, e vê se há em nós algum caminho mau e conduza-nos pelo caminho eterno. Em nome de Jesus. Amém. Amém.